Graça e paz, povo de Deus. Mais um vídeo aqui do nosso canal, Na Rota com Cristo. Desde já, eu já peço para você já dar o like, já se inscrever no canal, porque é muito importante, principalmente o like, que o like faz com que o algoritmo entenda que o vídeo é bom e que ele vai chegar até a mais pessoas. E eu quero agradecer o feedback positivo que eu venho tendo dos irmãos, os irmãos contando obras de libertação, que vem alcançando o Evangelho, que estão gostando do canal. E também agradeço aqueles irmãos que estão nervosos, que estão com o bezerro de ouro ainda no coração, que estão defendendo a placa da igreja, não estão entendendo a mensagem do canal, que é a gente divulgar o Evangelho de Cristo. E os irmãos aqui, que muito bom que está acontecendo no canal, que ninguém entra num debate, as pessoas tentam conversar num diálogo pacífico. As pessoas que estão com a idolatria no coração, sim, ficam nervosos, né? Eu entendo. Eles não têm Cristo ainda, eles têm paixão no coração a respeito da denominação. Então, o comentário deles também é válido, eu deixo aí para todo mundo ver que eles estão precisando de ajuda, estão precisando encontrar o Evangelho de Cristo, tá bom? Não precisa de conflito, não precisa de nada disso. Nosso canal aqui é de paz e de ajudar todos a encontrar o Evangelho de Cristo. E o tema que eu vou falar hoje é sobre o funeral. Funeral, o prêmio do CCBiano. O CCBiano, ele passa a vida inteira. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre o funeral dentro da CCB e depois eu vou falar biblicamente sobre existe o sono da alma, não existe o sono da alma, o que acontece depois que a pessoa morre. Mas vamos começar pela parte do CCBiano. A pessoa que nasce na graça CCB, que não é a graça, que é a graça de Jesus Cristo, ele tem dificuldades a vida inteira. Ele vive uma vida que ele não pode usar bermuda, principalmente se ele for músico, se ele tiver algum cargo na igreja. Ele tem que ir no mercado, você sabe que a pessoa é da CCB porque ele está de calça jeans e chinelo. A mulher sempre com aquela calça jeans, aquela saia, calça, quem diria, né, se fosse uma calça, a saia jeans e a moleca, né? E sempre aquele traje, aquele cabelo despontado, né? Aquela pessoa que acha que a pessoa se arrumar é vaidade, sendo que a vaidade é algo muito maior. E a pessoa que é da CCB, ele sofre a vida toda. Ele tem medo do ancião, ele tem medo do inferno, ele não tem certeza da salvação. E o maior prêmio dele é o funeral. A pessoa, ele tem às vezes medo de sair da igreja pensando que não vai ter um funeral. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu estava lá na igreja e eu ficava pensando assim, ai meu Deus, mas se eu sair eu não vou ter o funeral, porque o funeral é tão bonito, porque a família, porque isso, porque aquilo, porque as pessoas vão ver que eu era crente, e se eu sair não vai ter o funeral, vai ser aquele velório vazio, com poucas pessoas, com coisa que a pessoa que morreu está vendo, né? Com a situação que a pessoa que morreu vai estar vendo uma situação dessa, a pessoa já foi, mas a pessoa, ele é refém do funeral. E aí, antigamente tinha muito assim, né? Se a pessoa, por um acaso, tivesse o azar de morrer afogado na praia ou numa represa, não tinha funeral. E sempre tinha aquela pergunta quando a pessoa estava parada na graça. E aí, vai ter o funeral? Porque o funeral para o CCBiano é o símbolo final. Esse venceu a batalha e o prêmio dele é o funeral. E aí chega no funeral, né? Funeral é semelhante ao culto. Mulheres de um lado, homem do outro. E começa o funeral. E o funeral, até no funeral, o corpo do CCBiano serve para evangelizar a igreja, para mostrar a placa da igreja. Porque eles querem mostrar o ritual, e aí canta o hino. E você quer ver o CCBiano feliz, é quando uma pessoa que ele não é da denominação, ele está numa sala do lado do velório, ele vai lá na sala para olhar de longe e fala, nossa, que lindo, que coisa maravilhosa, onde que é isso? Aí o CCBiano, ele fala assim, nós somos a congregação cristã no Brasil, o culto é ali e tal, e ele fica maravilhado, olha, estão admirando a minha igreja. Não anuncia Cristo, anuncia a igreja. Até quando o CCBiano morre, o corpo dele vai servir para evangelizar, para mostrar a igreja. E aí, dentro do funeral, vem a pior situação. Dentro do funeral, tem-se o funeral, e aí quando termina o funeral, o CCBiano fica conversando um com o outro. E aí, você sentiu a virtude? E aí, como é que foi? Porque tende a crer que é assim, se você sentiu arrepio, virtude, é um sinal.
aquele cecebiano foi salvo. Já se aquele funeral foi frio, teve poucas pessoas e você não sentiu a presença de Deus, pobre cecebiano, não foi para o céu. Já tem um julgamento ali. O próprio povo já faz o julgamento ali. E o cecebiano vive essa angústia a vida toda, pensando, como que será o meu funeral? Será que vai ter muita gente? Quem que vai atender o meu funeral? Será que vai ser um ancião tal? Será que não vai ser? E dentro do meio tem a idolatria do funeral também, né? Quando morre um irmão importante, se ele for do ministério, a fila, você precisa quase pegar uma senha para você ver. Quando morre uma coitadinha de uma idosa, para juntar 3, 4 para cantar um hino lá, é difícil, hein? É difícil, o povo sofre e a asepsia das pessoas ali é automático. O próprio povo, isso não é nem a igreja que manda, isso é o povo que faz mesmo. A idolatria do povo, porque acha que aquela pessoa é mais importante, ele merece um mérito maior, né? Infelizmente acontece isso. Isso não é uma mentira, quem viveu lá sabe o que eu estou falando, sabe o que acontece. Então as angústias do povo da denominação é o tempo todo. Primeiro, quando ele nasce, ele não pode fazer nada. Quando ele completa 12 anos, começa o medo dele, porque se ele morrer naquele momento, ele já não tem mais direito à vida eterna, porque ele morreu sem batismo. Mais um erro gravíssimo teológico, né? Porque senão assim o ladrão da cruz, coitado do ladrão da cruz, né? Não deu tempo de batizar. Jesus disse que ele estaria no paraíso, mas não deu tempo de batizar. Deixa o ônibus passar aqui que eu estou numa praça, ele vai cobrir meu som. Aí o cecebiano começa ali com seus 15, 16 anos, começa a namorar, né? Aí ele já tem aquela fase ali que seus hormônios estão lá em cima, e aí já começa o medo de pecar. Porque se ele pecar, se ele pecar. Não que aqui ninguém está apoiando a fornicação, sexo antes do casamento. Isso é pecado sim, abominável aos olhos de Deus. Mas para o cecebiano é pior. Porque ele acha que se ele cair numa situação dessa, ele morreu. Ele não tem mais jeito para Deus. Hoje até fala-se aí que não existe o pecado de morte, mas a gente sabe que na prática a pessoa vai sofrer sim. Então a vida do cecebiano é essa. Ele nasce, quando criança ele sofre muito porque ele vê todos os amiguinhos dele participando do Natal e na casa dele não tem Natal. Não tem Natal porque o Natal é um pecado. E aí já nasce o ódio da criança, já a ira. O ódio é muito forte. A ira da criança, né? A mágoa quanto a Deus, que não tem nada a ver com isso. O homem cria a religiosidade e quem paga o pato é Jesus Cristo, é Deus. Porque eu fui uma criança que sofri, porque eu vi ali o Natal e eu não podia participar. Simplesmente idolatria, idolatria pesada. E é muito angustiante a vida, a incerteza da salvação, o medo do pecado na adolescência, depois começa a vida adulta, vem a angústia e durante a vida o medo de se perder o passaporte final, que é o funeral. E, na verdade, eu vou até usar a capa do vídeo aqui, vocês vão observar. O funeral hoje dura 3, 4 horas um velório. A pessoa sofre uma vida inteira para 3, 4 horas que a alma dele nem está mais lá, para depois estar numa lápide que ninguém sabe quem teve, quem não teve, não muda nada, não altera em nada a sua salvação. A sua salvação foi porque se você proferiu Cristo publicamente, você já está, nesse momento, tá? Você já está salvo. Você não está buscando a salvação, você já está salvo. Você não tem mais dúvidas, você já tem certeza da salvação. E o funeral, irmãos, é um funeral. Se tiver uma pessoa, se tiver 10, se tiver 30, o importante é estar lá as pessoas que te amaram, que conviveram com você durante a vida, mesmo porque muitas vezes é uma tremenda numa hipocrisia. As pessoas vão lá para ver outras coisas, nem vou entrar nesse mérito, porque aí já entra mais, não é nem questão de igreja, aí já é o mérito humano, né? A maldade humana, que o humano tem todo tipo de ser humano. Tem ser humano que quer ver o caixão da pessoa, se era um bom caixão, quantas pessoas foram, se teve alguma pessoa que desmaiou. Então, é uma situação já difícil, porque quando a gente está se desligando ali, a gente está se despedindo de um ente querido, quando a gente, o ser humano ele não entende, a gente nasceu para ser eterno, mas no pecado de Adão e Eva entrou a morte.
Por isso que o pecado é a morte. E ali o ser humano ele nunca vai entender. Todos nós sabemos que em algum momento vamos partir dessa terra, que familiares nossos irão partir. Nós nunca estaremos preparados para uma situação de morte. Nunca, nunca, nunca. E é difícil, é duro. E além da situação da morte, o peso de não ter o funeral. E o coitado daquele que pecou. Aí aquele que pecou, a família do CCBiano fica toda triste. Porque, nossa, ele morreu no pecado, não teve funeral. Se não teve funeral, automaticamente, coitado, inferno direto. Olha que vida triste, que vida pesada que o povo tem que sofrer simplesmente por causa de algumas horas de funeral, 2, 3 hinos, uma palavra pregada por homem, que vai fazer publicidade da igreja, que não vai apresentar Cristo. Morreu uma parente nossa e eu fui, teve funeral. Falei, eu vou assistir porque não tem nada a ver. Não é porque eu me desliguei da denominação, eu vou participar. Eu fiquei no funeral 5 minutos, eu tive que sair. Porque eu não vou compartilhar com mentira, com hipocrisia. Estava no funeral e ele leu o trecho da Bíblia, né? Como sempre, pregou não se turbe o vosso coração, credes em Deus Pai, que é um trecho de um hino, né? Muito comum no meio CCBiano essa pregação. E aí ele começou a pregar, ele começou a ler as escrituras, eu estava lá, daqui a pouco ele olha e fala, hoje Deus manda... Primeiro ele começou o funeral assim, Deus seja louvado, daremos início a esse funeral. Nós somos a congregação cristã no Brasil, nós estamos aqui para atender esse serviço de funeral. Ele já se apresentou como uma igreja, né? Porque tem que fazer a publicidade da igreja. Tem um monte de pessoas lá. Essa pessoa, ela conhecia várias pessoas que não eram crentes. Então, vixe, agora a hora de fazer a publicidade. Cristo mesmo, nenhum momento. E aí durante o funeral ele pega e fala assim, hoje Deus manda falar para alguém aqui. Na hora que ele falou, Deus manda falar, tchau. Que Deus manda falar o quê? Pega a Bíblia e fala, a Bíblia nos diz assim. A Bíblia já está revelada, a Bíblia está escrita assim. Não tem nada que manda te falar. Entendeu? Então, irmãos, viva a sua vida leve, sem esse peso do funeral. É o golpe final no CCBiano, a angústia do funeral. Já não basta a angústia do batismo, já não basta a angústia do pecado, já não basta a angústia a vida toda de não poder usar uma bermuda, de não poder usar uma barba, de ter que andar de calça de taquetel e chinelo, o pé branco, e a mulher tem que usar saia, a mulher não poder pintar o cabelo, a mulher não poder usar brinco. E no final ainda tem o medo de perder o funeral. E para complementar, seu corpo vai ser utilizado para divulgação da igreja, não de Cristo. Então essa é a primeira parte. A segunda parte eu vou falar sobre Bíblia. E a pergunta é, existe o sono da morte? Porque ela fala, os que no Senhor dormiram, né? Acho que é repousando já estão. Eu acho que é isso, né? Não lembro mais muito bem. Mas dormiram? Será que existe o sono da morte? Já te falo que a Bíblia nos diz que não. Na Bíblia está escrito sono, porque o apóstolo Paulo se refere na tradução que quando uma pessoa ela morreu, ela parece que está dormindo. Então, para suavizar o peso morte, porque sempre a palavra morte é pesado, na tradução usou-se a palavra sono, porque uma pessoa morta, ela parece uma pessoa que está dormindo. Então, a alma não dorme, o que dorme é o nosso corpo, tá? Nosso corpo físico tem canseira, precisa descansar, precisa dormir 4, 5, 6, 7, 8 horas, cada um tem um tempo de descanso que necessita. A nossa alma não dorme. E a Bíblia nos dá resposta sobre isso. A Bíblia nos dá resposta, eu vou ler aqui um trecho da Bíblia, ó. Vamos lá em Lucas, né? Lucas 23, no verso 43. Vamos ler Lucas 23, no verso 43. Até a parte que eu falei. A parte onde estão os dois malfeitores. Abra sua Bíblia, como eu sempre falo, espero que ela esteja bem próxima a você. Pegue suas escrituras, a palavra de Deus, que a Bíblia toda é a palavra de Deus, tá? Isso é um assunto para outro vídeo. A Bíblia não contém a palavra de Deus não, tá? A Bíblia é, de Gênesis a Apocalipse. Primeiro ponto de doutrina da denominação equivocado. A Bíblia é, a Bíblia não contém. Depois eu vou explicar essa diferença da palavrinha é para contém. Vou fazer um vídeo sobre isso. Então vamos lá, pegou a sua escritura? Abre lá em Lucas, no capítulo 23, no verso 43, que nos diz assim, que Jesus disse para o ladrão da cruz. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Hoje estarás comigo no paraíso. Ele não diz que você vai dormir a eternidade depois que vier o fim dos tempos, não. Porque que acontece? Jesus morreu para nos justificar. Se você já crê em Jesus, você não vai passar pelo julgamento. O dia do juízo final, que vai os corpos se darão, o corpo do mar, os corpos da terra, o espírito voltará ao corpo, tá? E aí todos sim passarão pelo juízo, mas apenas para confirmar para as pessoas verem que você foi salvo, mas você, o seu espírito, a partir do momento que morreu, já está no paraíso, tá certo? O juízo é uma outra coisa, o juízo é apenas a confirmação, tanto daquele que morreu, aquele que morreu já é condenação, e depois ele volta para o dia do juízo final, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando para o povo o porquê a condenação dele. Mas a nossa justificação é aqui em vida. É crendo em Cristo, no sacrifício de cruz. Creu em Cristo, está salvo, está justificado. Jesus não morreu em vão para você ter dúvida não, tá certo? Então tenha certeza da sua salvação. Você proferiu Cristo publicamente, você vive uma vida cristã, você se arrepende dos seus pecados, assim que você peca, você não ama o seu pecado, você abomina o seu pecado, você é salvo, irmão. Tenha fé, não tenha mais medo da morte, tenha certeza da sua salvação, sua vida será muito melhor, te garanto, irmãos, mas muito mesmo, tá certo? Eu vou ler outro trecho aqui das Escrituras, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês, que nos irá nos ajudar. Só um momento, irmãos, só um momento, deixa eu encontrar aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, deixa eu só ver se eu encontro aqui, deixa eu ver aqui onde que eu deixei, só um momento, meus irmãos, tá difícil aqui pra mim, que tá ventando aqui, eu tô tendo que segurar o tripé aqui da câmera e falar com os irmãos e ver aqui as minhas anotações. Pronto, vamos lá. Pega a sua Bíblia aí, vamos lá no texto de 2 Coríntios 5, capítulo 8. 5 de 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 8. Onde o apóstolo Paulo nos diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Você já vai habitar com o Senhor. Você não vai ter a dúvida. Você não vai mais dormir, não. Porque senão, por que Jesus morreu se você ainda vai... Se o malfeitor, ele vai dormir, ele morreu já tem mais de 1000 anos que ele morreu e ele está dormindo, a alma dele está descansando, então a alma ela come, ela tem fome. Não, irmãos, a alma não tem mais fome, a alma não tem mais dor, a alma não chora. Quando a gente deixa esse corpo físico, a Bíblia nos deixa claro que o dia que nós estivermos no céu não haverá mais pranto, não haverá mais dor, a morte foi tirada, a lágrima foi secada, foi seca, né? Secada, como é que vai ficar melhor aí? Enxugou as suas lágrimas, pronto. Fiquei com dúvida aqui no português. A sua lágrima foi enxugada. Então não tem mais pranto, não tem mais dor, não tem mais dúvida, é certeza em Cristo. E assim a gente valoriza o sacrifício de Jesus, entendeu? Então, irmãos, não existe o sono da morte, tá bom? Vamos deixar claro. Mais um equívoco. Os que o Senhor não mira, ele está dormindo, descansa, ele dormiu o sono do justo. Ele está com Cristo ou ele não está com Cristo, tá certo? Aquele que proferiu Cristo publicamente, confessou sua fé, que evangelizou, que se arrependeu dos seus pecados, que não ama o pecado, que abomina o pecado, Cristo, céu direto, passaporte. Oh, glória! Glória, Deus amado, estamos junto com Cristo. Valeu a pena o sacrifício de Cristo. Valeu a pena. Agora, morreu, vou dormir, não tenho certeza. Oh, meu Deus, Jesus morreu por quê? Mas é porque eu tô lutando, eu não tô conseguindo. Tá difícil, você não vai conseguir nunca, tá? Ser humano, se dependesse de nós se salvar, a começar por mim aqui, pecador. Pensa numa pessoa pecador, esse cara aqui que vos fala. Fico o tempo todo pedindo perdão para Deus. Pequei de novo, errei de novo, pensei o que não era para pensar, fiquei irado. A diferença é que hoje, pela graça e misericórdia, uma fala cecebiana, hein? Ó, revigorou meu ex-cecebiano aqui. Mas, pelas Santas Escrituras e pelo Evangelho de Cristo, hoje sim, eu não amo mais o pecado. E quando porventura eu cometo algum pecado, o que eu penso? Me perdoa, eu não posso pecar mais. Eu não amo mais o pecado, eu abomino o pecado. Então, assim que nós temos que conduzir a nossa vida cristã, esquece o prêmio do funeral.
Funeral é funeral, a alma já não está mais lá. O funeral do crente ou do não crente é apenas digamos assim, entendam bem, tá? É apenas um evento ali que está acontecendo. Se vai ter muita gente, se não vai ter muita gente, de nada vale. De nada vale. A gente tem até o último dia da nossa vida para se arrepender dos nossos pecados. E eu falo com você, agora eu vou falar um pouco mais sério, eu falo com você que pecou nessa denominação, que acha que para você não tem mais jeito. A Bíblia nos diz, como Jesus falou, em Lucas 23, 43, falou com o ladrão da cruz: você confessou o seu pecado, ainda hoje, olha que coisa linda, ainda hoje te verei no paraíso. Se você já se arrependeu, procure uma igreja bíblica, entenda a condução daquela igreja, se batize, professe sua fé pública e viva o melhor do Evangelho e a certeza da salvação em Cristo. Tá certo? Vou pedir mais uma vez para curtir, me ajuda para mim continuar fazendo o meu trabalho. Curte, compartilha, fala para mais irmãos aí que tá aí nessa dúvida, que tem um irmão que se desligou lá da denominação, que já está em outra denominação há 3 anos, tá? Que está vivendo o melhor do Evangelho e ele não quer propagar ira, ele quer propagar o fardo leve e o jugo suave, tá bom? Se inscreve no canal, curtem, comentem à vontade. Só pensa no que você vai comentar que vai ficar escrito aí. Se você me ofender, vai ficar escrito aí, não vou te ofender. Eu vou te desejar que você alcance o Evangelho. Se você escrever positivo, eu vou ficar satisfeito sim, porque é o reconhecimento do meu trabalho e do Evangelho de Cristo. Então, a gente pensa em cada um que colhe os seus atos. Se for muito agressivo, se tiver algo que passe ali do limite, eu vou ser obrigado a pagar. Mas essa é a mensagem de hoje, esse é o vídeo de hoje. Esquece o prêmio do funeral. Tá certo, meus irmãos? Fiquem bem, muito obrigado. Vivam o melhor que o Evangelho tem para vocês e até uma próxima.